Essa aula é para falar da ferramenta banda de Bollinger, só que é uma banda de Bollinger calculada pela média móvel ponderada pelo volume, que é essa média aqui do meio. Por padrão, ela vem 20 períodos, só que como eu ensinei, eu falei lá no vídeo da média móvel, o ideal é você calcular essa média móvel como se fosse 20 períodos para pelo menos os 5 minutos. Quando você está usando um, no caso aqui eu estou usando 2 minutos, então eu coloquei 50 períodos. Quando é um minuto é 100, então eu botei 50. Se você estiver usando 5 minutos, vai ser 20 normal. E assim você consegue não ficar muito ajustado. Se você botar uma média de 20 períodos num minuto, fica muito apertado. Entendeu? Pode dar muito ruído. Como que ela funciona? Tem os parâmetros para a gente poder colocar aqui, ó, lista de indicadores. Opa, aqui, aqui ó, média móvel. É usar volume real, sim. Se você for usar para fora, que você pode colocar o volume de tique. No caso vai ser falso, né? Aquele não te dá verdadeiro ou falso. A derivação, correção, se você quer ou não. E aqui são as três derivações. Então são essas linhas aqui, ó, que você vai escolher qual a derivação que você quer. Eu coloquei isso daqui, achei interessante, mas você pode fazer alguns testes referente qual melhor derivação você pode colocar. Vamos mudar aqui para ver. 5. Vamos ver o que acontece. Pronto, tá vendo? A derivação aumenta. Então isso fica a critério de cada um. Fica a critério de cada um. Ok? As bandas de Bollinger, elas são bem utilizadas. Eu li o livro, não li o livro todo, mas eu li bastante parte dele e as partes mais interessantes, que o John Bollinger, ele não usa a banda de Bollinger, nem aconselha a usar como sinal, o famoso sinal, né, Paula dentro, Paula fora, rompeu fora, você vende. Ele justamente fala o contrário, que quando o preço rompe a banda, é sinal de muita força, então pode ser que o mercado continue mais um pouco. A gente usa o preço e volume, a gente vai usar, no caso, a banda de Bollinger mais para orientar. Os indicadores, eu sempre falo que os indicadores eles são para auxiliar a gente de forma visual. Então, se você está fazendo uma leitura, você tem esse topo formando resistência e o mercado começa a bater nessa derivação e você acha que por algum motivo aqui é uma venda, pô, então é muito visual isso daqui. Isso aqui é muito visual. Tira muita subjetividade da sua intenção. E a banda de Bollinger ela é o quê? Ela é uma média no centro com duas bandas dividida pelo desvio padrão, né? Tem um desvio padrão da banda superior e da banda inferior, tanto que ela vai se ajustando. A característica dela é mercado sobrecomprado para cima quando toca nas bandas superiores, mercado sobrevendido quando toca nas bandas inferiores. No meio vai ter o mercado lateral ou consolidado, ou vai ser distribuição, ou vai ser acumulação. E quando as bandas estão de forma de forma lateral, quer dizer que o mercado está em equilíbrio. Então o mercado está equilibrado e fica se aguardando o momento para ele romper. Então quando ele rompe é o momento que as bandas se abrem. Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Aqui ó, alta volatilidade. E outra coisa, né? A banda de Bollinger ela é um indicador de volatilidade, ela mede a volatilidade. Então quando tem, elas se estreitam, baixa volatilidade, elas se abrem, alta volatilidade. Ok? Isso daqui é no dólar, no 2 minutos do dólar. Você pode colocar no gráfico que você quiser, que você achar melhor. Agora vamos botar no índice para ver. Vamos botar os 5 minutos. Daqui 5 minutos já vai mudar aqui, então não vamos mexer não. Deixa aqui. Então vamos colocar aqui, vamos mudar. Vamos botar no índice e depois a gente coloca num papel normal. Então aqui, ó, como eu acabei de mudar lá, eu acabei de mudar, aqui ela estava nesse momento, estreitou o range e depois o mercado bateu forte para baixo, as bandas se abriram. Ok? Isso daqui é um exemplo operacional que eu fiz. Vamos falar um pouco agora sobre isso daqui.
o mercado ele abriu no 100.900 e pouco, 945, ele tinha dado 3.000 pontos. Alta volatilidade, o mercado estava, muita volatilidade. A expectativa era que o mercado fizesse pelo menos uma correção. Não necessariamente mudasse a tendência, mas uma correção. E como eu disse, como você tem a banda de Bollinger, o mercado começa a se estreitar. Então você pode usar ela como referência de um possível suporte, não tem problema nenhum nisso. Só que eu também olhei outras coisas. O que eu olhei? Deixa eu dar um zoom. O que a gente olhou? A gente olhou volume. O que a gente olha é volume, ok? Então o mercado vinha caindo. Aqui você tem um canalzinho, tinha um canal, ó, possível canal, fundos, topo, então ele rompe o canal, acreditei na possível compra e o mercado não foi. O volume estava baixo em relação às vendas, na minha cabeça eu tinha acessado já o volume de queda no caso, né, e o mercado poderia testar o topo superior da banda. Beleza, então acabei me antecipando ali e tomei um stop. Beleza, depois o que o mercado fez? Por que o Bear Volume é um indicador que eu sempre indico? Para mim ele é fantástico. Que o Bear Volume, barra branca é barra de volume negativo e a barra branca sinaliza o início de movimento ou final de movimento. E aqui ela estava sinalizando aqui, ó, da mesma forma que aqui sinalizou início de um movimento, ó, na barra branca do Bear Volume, aqui sinalizou o final de um movimento. Então o trade em si tem muito isso, né? Na hora que está rolando ali, você esquece de alguns detalhes, mas é por isso que, voltando a falar, tudo que é visual auxilia, porque se você já tem que estar prestando atenção num monte de coisa, tua mente tem que estar 100% focada. Se você tem alguma coisa que é visual, com certeza ela vai ajudar no seu operacional. Então aqui teve a barra branca, foi o maior volume, era uma barra de venda, né? Você pode ver, uma barra vendedora, só que foi rejeitada. Então depois o mercado fez uma outra barra e foi rejeitado com volume alto também, então aqui teve possível absorção. O mercado tinha perdido o fundo, então a gente entende o que? Isso aqui foi um spring, o mercado faz um spring, fazendo um falso rompimento, começa a trabalhar de forma lateral, a banda continua estreita, então novamente se arrisca uma compra. O alvo era a banda superior, porque a ideia era que o mercado ficasse andando aqui de forma lateral, pelo menos na minha cabeça. Aqui você tem também encurtamento do impulso, né, o famoso SOT. Então a gente tinha o mercado diminuindo, você tem esse fundo, depois você tinha esse fundo aqui, e por último você tinha esse terceiro fundo. Você tinha esses três fundos aqui marcados. Isso é bem tradicional esse movimento. No caso, pode ser até um movimento de cunha. Para quem opera ao Brooks, é um movimento de cunha. Por isso que eu falo que a gente tem que usar o volume. Você tem um volume para confirmar o movimento, você vai e faz seu trade sem problema nenhum. Então, no primeiro acabou tomando um lote, mas no segundo deu tudo certo. Então, a ideia é essa, você fazer a leitura de preço e volume, da mesma forma que John Bollinger ele fala para você usar indicadores que não sejam de volatilidade, porque a banda de Bollinger já é volatilidade. Então ele fala para você usar lá, ele fala para usar MACD, usar indicadores de divergência, né, e tal, e ele fala para usar o volume. Nossa metodologia, o foco principal é volume, então a gente usa volume aqui para confirmar as entradas junto da banda de Bollinger, ok? Eu vou deixar o link também aqui de um artigo que eu fiz no meu blog, e esse artigo é sobre as bandas de Bollinger, mas o mais importante, para não precisar gerar um PDF, são os 22 conceitos que ele acha importante. Então são 22 conceitos que ele coloca aqui sobre a banda de Bollinger. Eu vou falar, mas se você achar interessante, você vai lá no artigo ler. Então aqui, ó, são as bandas de Bollinger determinam
valores relativos de preço alto, banda superior, e relativos de preço baixo, é o que eu falei, sobre vendido e sobre comprado, é isso que ele fala. Os preços relativos podem ser usados para comprar o movimento dos ativos, o movimento desse indicador auxiliando as decisões de compra e venda. Então ele é auxílio, ele auxilia você a tomar decisão, ele não te dá sinal. Indicações podem ser derivadas em conjunto com outros indicadores complementares, como os de momento, de volume e de força de mercado. Acabei de falar. E por aí vai, várias informações. Vamos ver. Cruzamentos ou encontros do preço com as bandas não são sinais de compra ou venda. Bastante interessante. Então acho que vale a pena depois você dar uma olhada nisso daqui. Ok? Então é isso. Então isso aqui é mais um indicador baseado em preço-volume. Como eu disse, sempre que eu arrumar algum indicador ou tiver orientação de alguém, a gente testa o indicador e coloca aqui dentro do conteúdo para a galera diversificar e cada um operar do jeito que achar melhor. Lembrando que o foco principal é contexto do método ICOF e candle a candle, uma coisa mais micro, né, uma coisa mais micro é o VSA. Então o macro é a metodologia ICOF com fases, às vezes tem fase, às vezes não tem fase, depende muito do contexto. Então essa é a metodologia ICOF e o VSA, o volume spread análise, para a gente poder estar olhando a microestrutura do mercado em relação a candle, o que ele está fazendo, ok? Então é isso daí, até a próxima aula, valeu!